Boa noite. Boa noite, Luiz. Estava começando aqui a falar sobre os requisitos e o porquê que as empresas estão agora procurando tanto um seguro, né, cibernético. E se você pudesse apresentar, aí depois eu termino o raciocínio e a gente segue aí com as perguntas que todo mundo está querendo fazer por aqui. Não, legal, vamos lá. Boa noite primeiro para você, prazer falar com você de novo, Denise. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. A Império Seguros é uma corretora, nós trabalhamos nesse segmento, né, de responsabilidade civil profissional, responsabilidade civil geral, de E&O e o risco cibernético também, que ele faz parte de todo um conjunto, né, que no seguro a gente denomina como linhas financeiras. Né? É um produto que ganha muito corpo agora com a regulamentação, né, da lei, isso foi muito importante. Né? A SUSEP até então não tinha esse ramo especificado, né? Esse ramo foi especificado há um ano atrás, então agora a gente tem um ramo específico que permite às seguradoras, inclusive, criarem a subscrição desse produto, né? Porque é um produto que envolve aí uma abrangência muito grande, né? De coberturas, de situações de risco. Né? Então a gente hoje fica satisfeito de ter essa regulamentação ativa, né? E deixar claro que muitas pessoas sempre colocaram, até mesmo os corretores, né, como um produto muito específico para empresas de grande porte. Tá? E hoje a gente sabe que não é essa a realidade. Né? Hoje todos nós precisamos ter uma garantia, porque todos nós estamos vulneráveis aos riscos cibernéticos, né? Aos ataques cibernéticos. Né? Então é muito valioso esse bate-papo, eu espero que a gente possa tirar algumas dúvidas, mas que, enfim, mas de uma maneira muito como se diz, não tão maçante, né? Porque eu não vou ficar aqui também detalhando tantos detalhes, tantas coisas, informações técnicas do produto, mas é um produto que a gente realmente hoje consegue enxergar, né, no mercado uma perspectiva de expansão muito grande, né? Muito em razão do que já ocorre. Né? O Brasil hoje ele é um dos maiores, um dos países que tem a maior incidência de ataques cibernéticos do planeta. Né? Na América Latina ele é o maior. Então assim, nós temos realmente que estar muito atentos a isso. E eu acho que o seu papel, o seu trabalho, inclusive, é muito importante para isso, porque o seguro ele envolve a cultura, né, do seguro, né, de você comercializar, entender o que é o risco, entender as situações que você pode estar vulnerável. Então, para nós, corretores, é muito importante quando tem esse tipo de bate-papo, essa divulgação, principalmente o trabalho que você anda fazendo, que favorece muito o entendimento, né, porque o consumidor, de uma forma geral, ele trata o seguro, até pelas ferramentas tecnológicas que nós temos hoje, de uma maneira muito imediatista. Né? Então você contrata um seguro, vamos falar do seguro tradicional, você contrata um seguro de automóvel, é tão mecânico, e você cria uma expectativa de cobertura, de segurança, que muitas vezes você não está tão coberto e você não está tão seguro quanto você imagina, entende? Então isso não foge para um seguro específico como o ramo do cyber, porque ele também ele precisa muito desse conhecimento, porque é importante, inclusive, para o empresário, para a empresa, ter esse entendimento do que ele vai estar sujeito ao risco que ele está sujeito e o que o produto tem de oferecer como garantia. Né? Então acho que é muito importante esse bate-papo. Espero que a gente tenha um resultado bem positivo. Mas vamos lá. Isso aí. E aí, quando a gente fala, né, sobre qual é o risco que a empresa tem e por que ela vai procurar, né, o seguro, na verdade, agora a gente está verificando um papel invertido, né? Muitas empresas estão, de fato, indo atrás desse seguro, Sim, querendo saber do que se trata e como que isso pode ajudá-la. E isso sim. quando ela está ali entendendo esse risco que ela está exposta. E trazendo um pouco aqui, né, para a realidade, quem ainda não começou um programa de adequação, quem ainda não começou a avaliar o risco, o que a gente tem na legislação é o seguinte, né? Qual que é a responsabilidade das empresas? As empresas que tratam dados pessoais, tanto controlador, operador, né? E a gente já falou em outras lives sobre esses assuntos,
elas vão reparar o dano que causarem aos titulares, né? Elas têm que reparar o dano. Além disso, mesmo que não tenha, né, um dano específico ali para o titular, ou que ela não vá exatamente ressarcir um titular em questão, a gente tem princípios, né, de segurança, prevenção, a gente tem a obrigatoriedade pela LGPD da empresa garantir medidas técnicas, né, administrativas, ou seja, questões propriamente ditas tecnológicas ou treinamentos para os funcionários para prevenir um incidente de privacidade. E incidente Sim. de privacidade pode ser inúmeras coisas, né? A gente fala muito dessa vulnerabilidade de um ataque hacker, de sequestro de dados, mas a gente também, perder um banco de dados é um incidente de privacidade. Você enviar informações para um local que não era aquele local que deveria ser enviado, também é um incidente de privacidade. Então, tem muita coisa que pode acontecer e que, se causar algum dano para o titular, a empresa vai precisar reparar, por um lado, se causar ali diretamente para o titular, ou sofrer uma sanção administrativa, que pode ser aplicada pela Autoridade de Proteção de Dados, e sanções, né, que dentre elas tem a multa de até 2% do faturamento, né, da empresa ou do grupo, limitado a 50 milhões de reais por infração, e a multa pode ser diária, inclusive. Então, a gente tem algo que está bem acima do que a gente verifica hoje. Hoje as multas são irrisórias, né, relacionadas a esse tipo de tratamento. E quando a gente olha a Europa, que já está com essa legislação valendo há 2 anos, a gente vê que as multas, realmente o patamar subiu assim absurdamente. A gente tem aí multas, né, já aplicadas de 50 milhões de euros para o Google, por exemplo, Facebook, e isso descendo cada vez mais, né? Como você falou, a gente tem ainda uma cultura de que isso é só para os grandes ou só para determinados setores ainda, e agora a gente vê isso mudar. Uma mudança também que a gente sabe que isso vai aumentar o ano que vem, porque a autoridade, ela né, foi criada já há algum tempo, mas ela está sendo estabelecida agora. E as multas, essas multas administrativas, elas vão poder ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem. Então, esse crescimento pela procura do seguro, ele já está vindo agora com essa fase de conscientização de que ele existe, e hoje a gente, né, trazendo um pouco desse papel, para que serve, um pouco da cobertura, quais são os requisitos, e passando daqui a pouco, né, para uma fase de uma procura muito grande das empresas entenderem que não é só algo que vai ser algo necessário mesmo, né? Algo como você falou, algo que do dia a dia já vai ser automático daqui a pouco, né? Você já vai pensar, tem que renovar o meu seguro cibernético. Algo que a gente não tem hoje. Então, eu queria dar assim, essa visão geral de que, de fato, a gente, né, já tem algo aí batendo na porta que vai vir muito maior do que já é hoje, que todas as empresas estão expostas a esse risco e trazendo aí uma solução que, de fato, não é algo grandioso como todo mundo está imaginando que é, e que, de fato, a gente vai precisar começar a trazer isso para o nosso dia a dia mesmo. Importante. Em relação a isso, Luiz, não sei se você quiser dar qualquer outra introdução, você fique à vontade, mas o que eu vejo de muita dúvida são as empresas falando assim, mas qual é o requisito? Porque será que eu tenho que ter uma segurança, né, já de alto padrão para eu conseguir contratar esse seguro, né? O que uma seguradora vai avaliar e que eu preciso ter de pré-requisito para atender aí, para conseguir ter esse seguro? Como que você tem? Você não vai contratar um seguro de risco cibernético e vai abrir mão do seu antivírus, do seu firewall e tá tudo certo. Não, evidentemente que existe a responsabilidade, por isso que o conhecimento e a distribuição desse conhecimento através desses canais, que é o seu canal, com as suas pessoas que fazem já parte, né, do seu, né, digamos, da sua comunicação, isso é importante para realmente firmar essa cultura, né? A gente está falando de uma ameaça virtual, mas é de um risco real,
né? E esse risco, ele realmente atinge desde a clínica de exames laboratoriais de pequeno porte, uma loja, uma joalheria, por exemplo, né? A gente tem alguns casos já divulgados, inclusive, né? De situações. O sírio-libanês foi recentemente vítima de um ataque cibernético, né? Já tinha sido em 2017. Né, uma coisa assim que gera uma intranquilidade muito grande, né? O médico não tinha acesso ao prontuário médico. Então você imagina qual foi a situação, né? Então assim, pegamos situações, montadora de veículo que não conseguiu, teve que parar a sua linha de produção vítima de um ataque de um hacker, né? A Honda, ela parou a sua produção 15 dias, 20 dias, não totalmente, mas aqui no Brasil ela teve as suas operações limitadas em decorrente de um ataque de um hacker. Né? A Avon, mesma coisa. Então, assim, são situações que você imagina. A gente está falando de empresas que têm um gerenciamento de risco, tem uma equipe de TI, mas isso não quer dizer que aquela empresa menor ou aquele estabelecimento menor, ele também tem que ter esse tipo de proteção. Muitas seguradoras, você está falando uma coisa que é importante. As seguradoras, elas têm focos em demandas diferentes, em perfis diferentes de clientes. Então a gente tem hoje no mercado algumas seguradoras que realmente focam em empresas de médio e grande porte, né? Mas você tem outras empresas, seguradoras, que hoje já conseguem colocar na prateleira produtos mais próximos da realidade, né? A gente está falando ainda de um produto muito novo, então você não consegue, mesmo para a seguradora hoje, ela ainda não conseguiu ter um histórico muito grande para se, digamos, ter usar a sua ciência autuarial na precificação do risco, né, na precificação do seguro lá na ponta. Tá? Mas a perspectiva de crescimento já gera uma qualificação de produto, né, principalmente pelo fato da regulamentação agora da lei de proteção de dados. Então isso é uma coisa que, assim, as pessoas às vezes chegam para mim também perguntando, poxa, mas isso não é para mim. Eu falo, é para qualquer um e é para amanhã, para corretor de seguros. Eu trabalho com informações de terceiros e o corretor, ele pode ser um corretor autônomo, ele está trabalhando com informações de terceiros. Então você está exposto a situações de ambiente externo e interno, né? É o funcionário mandar uma informação equivocada para um outro cliente, né, que pode usar essa informação de uma maneira leviana, de uma maneira criminosa, inclusive. Então, assim, a gente tem que ter deixar muito claro que é um produto hoje que ele já está na prateleira não são muitas seguradoras que têm, mas as seguradoras que têm já colocaram isso na prateleira, tá? E o trabalho do corretor, que é incomensurável, é de divulgação disso. Né? Porque a gente tem uma resistência grande. Só que quando você traz alguns cases de situações como essa do sírio-libanês por 2 vezes ter sido atacado por hacker, quer dizer, onde o médico não conseguiu ter acesso ao prontuário do seu paciente, né? Quer dizer, o gerenciamento, o contingenciamento dessa situação demandou recurso, demandou, digamos, uma insegurança, inclusive, do próprio gestor da empresa. Então, hoje, você pegando situações similares a essa, você fica um pouco mais preocupado. O seguro de cyber, ele envolve a responsabilidade civil, né? Ele está dentro do bojo da responsabilidade civil. Então, você tem que ser tratado. Assim como você contrata um seguro de D&O, um seguro de E&O, ou responsabilidade civil profissional, responsabilidade civil geral, você também tem que considerar o risco cibernético disso. Porque o ramo de responsabilidade civil tradicional que nós temos, ele vai precisar de um dano tangível, né, ocorrido para que você possa indenizar. E o cyber, nem tudo que acontece no crime cibernético é tangível. Então você fica, às vezes, refém de situações.
A empresa pequena que trabalha hoje com comércio eletrônico, de repente você fica com o seu site travado, porque um hacker está jogando uma quantidade enorme de e-mails ali, trava a tua operação, até você se dar conta disso, você pode ter perdido não só clientes, mas você, de certa forma, você teve a sua imagem atingida também. E isso é muito importante, Na né? semana passada, Luiz, eu tenho um cliente que é uma farmácia e eles têm a grande parte da venda deles é online. E eles falaram que na Black Friday eles sofreram um ataque e parou das 8 da noite até as 4 da manhã. Eles falaram que isso foi assim péssimo para eles. No ano, o que isso representou e Num foi ano de justamente pandemia isso. ainda, né? Paralisou o sistema deles e eles não conseguiram Sim. vender na Black Friday por um período muito grande, foram quase 10 horas. Era a única expectativa boa que ele tinha nesse ano de tentar recuperar alguma coisa de vendas e foi Pois comprometido, né? é isso aí. Então, assim, essa expectativa do crescimento desse ramo nos próximos anos, ele é muito importante porque é onde a gente consegue também, as seguradoras conseguem criar, estabelecer precificações mais competitivas, com menor custo, porque você tem uma abrangência maior da população que está consumindo esse produto. Então, quanto mais gente, o princípio do seguro, que é do mutualismo, é fundamental isso, para que a gente tenha produtos de alcance financeiro do empresário, né? Também não adianta eu ofertar uma segurança cibernética, mas fora de uma realidade financeira do empresário, né? Mas é uma situação realmente, ainda mais num momento que a gente está de crise econômica, onde alguns empresários estão passando por dificuldades enormes, com manutenção de folha de pagamento, com perda de vendas. Quer dizer, essa pessoa ainda se sujeitar a ser vítima de um ataque, de um cracker, de um hacker, enfim, não aguenta, né? Não vai ter como, né? Então, é uma preocupação que se estenderá agora, não tem mais, a gente brinca, não tem mais volta a isso. Isso é um segmento que só tende a crescer daqui para frente, né? E a gente estava falando do e-commerce, né? E a gente, enfim, falando sobre essa exposição do vazamento, do ataque. É claro, né, que a gente tem aí um olhar muito maior dos hackers para setor de saúde, financeiro e tudo mais. Só que o que está acontecendo agora? E por isso que eu falei, bom, tem muita gente me perguntando disso e é a hora da gente começar a trazer esse assunto, porque a gente está chegando agora no grande impondo que os menores tenham esse seguro, porque se o menor sofre um risco e está com o dado, né, que é da empresa grande que contrata o serviço dele, ele está Sim, na mesma situação. Isso está acontecendo agora. Eu estou num cliente aqui em Fortaleza. O principal cliente dele é um banco público, né? E ele tem também outras empresas de serviço financeiro. E ele está avaliando agora o seguro cibernético porque o próprio banco, principalmente do setor público, falou, olha, para renovar, para você fazer parte da licitação, para a gente renovar o nosso contrato de parceria, você precisa de um seguro cibernético, porque eu não vou conseguir, o hacker ele vai chegar onde? Aqui na minha empresa, onde eu estou com minha segurança muito maior, porque eu já sou da área financeira, eu já tenho todas as questões do Banco Central, ou ele vai atacar quem está mais frágil, que recebe, que está com os mesmos dados que eu, porque eu compartilho as informações com você, o que eu vou sim, fazer? Né? A mesma coisa quando você falou, uma empresa, plano de saúde, o hacker vai lá na empresa, né, do plano, ou ele vai nos corretores que estão mais vulneráveis, né? Então, por isso que você está falando que agora chegou a hora. E outra coisa, antes, a gente não tendo a legislação e não tendo essa responsabilidade grande, a gente fechava os olhos para isso. Mas agora sim, você não consegue mais fechar porque você vai perder contratos, você vai perder seus principais clientes. E o que sim. adianta se você não tem receita, né? Como é que você vai fazer, né, para continuar? A própria continuidade dos negócios está dependendo muitas vezes, e a gente está vendo isso crescer, né? Eu estou trazendo isso agora Claro, em dezembro, com 8 meses, para de fato, né? Claro que a gente já tem o titular, o Ministério Público, podendo atuar, mas sim. aquilo que a gente vai ver uma efetividade e com essas multas grandes sendo aplicáveis, uma autoridade específica sobre esse assunto, é um tempo agora da empresa começar
a avaliar, mesmo porque esse começo de ano, é um momento de defesa de orçamento, onde as áreas começam a falar, olha, o que eu preciso de orçamento para o ano que vem, e é a hora de você levantar a mão, né, principalmente o pessoal aí da área de segurança, o jurídico que também está avaliando essas questões internamente, porque ele precisa também estar de acordo com a legislação, e todas as outras áreas, né, se tem alguém lá sendo o encarregado de proteção de dados ou outras áreas que estão envolvidas nesse assunto, é hora de levantar a mão e falar, empresa, a gente precisa agora de um orçamento para o ano que vem para tal demanda. E a demanda é essa, e isso, a gente sabe que isso não é rápido, né, de ser aprovado. Isso não é rápido de ser verificado e internamente, né, você conseguir escalar esse assunto, aprovar, verificar com a corretora. Então, se você não começar agora a se movimentar, você vai acabar depois tendo uma dor de cabeça de ter que revirar do avesso para conseguir que isso esteja implementado antes das multas entrarem mesmo aí com força total. Sim, e é importante que também o empresariado também ter noção do das coberturas que o produto engloba hoje, né? Você tem as seguradoras nesse ramo, Denise, elas têm produtos que são diferenciados em termos de cobertura, né? O que para uma seguradora a cobertura, ela fornece uma cobertura, por exemplo, para questões de sequestro de informações, né? É o pedido de resgate, né? E o hacker ele faz isso, ele faz a chantagem como se fosse num sequestro mesmo que nós estamos habituados. Ele faz uma chantagem, ele está com um banco de dados com informações de cartão de crédito, informações financeiras dos clientes, né? Então ele vai chantagear o gestor dessa empresa, né? Isso já tem casos, inclusive, dessa chantagem. Ele vai falar, olha, eu te devolvo isso se você me pagar tanto em Bitcoin. Daí você fala, poxa, Bitcoin, eu não entendo nada de Bitcoin. Ele te manda o tutorial do Bitcoin pelo WhatsApp. E aí você baixa e você vai fazer. Então é um risco que você tem que algumas coberturas, que algumas seguradoras qualificam como coberturas básicas, outras como adicionais. Então o papel do corretor, para ele também ajudar nessa incrementação desse mercado, nada mais do que fazer o seu trabalho de consultoria. Ele enxergar dentro dessa empresa qual é a necessidade dela de cobertura e buscar no mercado qual é a seguradora que vai atender especificamente esse cliente. Também não adianta você contratar um bojo de coberturas que não vão suprir tua necessidade e você também não está exposto àquele risco específico, né? Então é uma situação que realmente, assim, eu acho que a lei veio para ajudar esse mercado. Esse mercado, como você disse, já existia há alguns anos, mas sem estar girando, sem estar com essa roda girando. Tá? Hoje, com a regulamentação, isso permite hoje que eu começo a ter procura na minha corretora hoje sobre risco cibernético. Eu já tenho há 4 ou 5 anos observado uma demanda maior do próprio risco de responsabilidade civil profissional, que é um risco, né, que, digamos, a gente traz o risco cibernético, que ele também é uma responsabilidade civil da empresa, em razão de ataque cibernético, seja por elementos externos ou internos, né, o estagiário que passou a relação errada para o lugar errado, né, e pode ser penalizado para isso. E, ao mesmo tempo, você também tem que tomar atenção, porque eu acho que o grande defeito que existe quando você contrata uma pólice de seguro é o contratante, é o segurado, ter uma expectativa que não está amparada nas condições gerais da pólice, né? E é um contrato de seguro, é um contrato como qualquer outro. Você está consumindo, você tem que ler, você tem que tentar entender. E o papel do corretor, muitas vezes, é tentar fazer uma transparência maior, trazer aquela informação que é muito técnica para um exemplo, para uma coisa mais tangível de entendimento, né? Onde o consumidor ele realmente entenda. Então, a gente fala hoje a gente está vivendo uma crise econômica e nós temos dentro desse cenário de pandemia hoje um aumento considerável, se não absoluto, do trabalho em home office.
E as empresas, elas precisam entender hoje que o trabalho em home office tornou as empresas mais vulneráveis a esses tipos de ataque, porque você está usando uma rede doméstica de comunicação de dados, você não está usando mais uma rede corporativa, onde você tem travas, né? Você não consegue colocar um pendrive no seu computador, você não consegue baixar um download em alguma página da internet. Então, assim, são situações hoje que talvez veio adiantar essa necessidade dessa proteção, né? E muita gente hoje já... Oi? Não, e não é uma situação momentânea, né? Porque muitas não é uma situação momentânea. De fato, já mudando para esse regime aí de trabalho home office. O home office veio para ficar, eu não tenho dúvida disso, né? As empresas perceberam, muitas empresas, eu tenho clientes de vários segmentos, né? Colegas seus, né? Escritórios de advocacia, que perceberam que a produtividade do colaborador, ela não só se manteve, como ela aumentou, né? E ao mesmo tempo, aquele tempo que ele perdia no trânsito ou no seu dia a dia, agora ele consegue equilibrar essa relação dentro da sua casa, com a sua família, mas mantendo a sua produtividade. Então, eu acho que isso é uma coisa que chama mais atenção hoje. As pessoas estão mais vulneráveis, né? Você falou do banco, então você imagina um agente financeiro trabalhando em home office. Ele não tem mais a ferramenta de segurança que ele tem dentro do banco. Né? Só que o hacker que está na outra ponta, para ele está livre, leve e solto, satisfeito. Né? E assim, as pessoas precisam entender, o hacker, ele tem o grande prazer dele é entrar em grandes corporações. Mas ele também entra em pequenas, porque para ele, essa questão de ele chantagear ou de ele depois negociar essas informações, o que vai diferenciar é a quantidade de valor que ele vai pedir em Bitcoin. Né? Ele vai por um banco, ele vai pedir tanto, agora para a pessoa que tem lá uma ótica na esquina do bairro, né? Que todo mundo, que parece que não, mas a ótica ela tem um sistema de controle financeiro, né? Ela tem um banco de dados com informações que ficam registradas e qualquer um pode ter acesso, uma pessoa mal intencionada. Então isso é um fator complicador. Eu acho que o home office ele trouxe alguns benefícios para nós. Talvez adiantar um pouco essa questão da importância de você ter uma retaguarda que te dê tranquilidade, que você consiga mensurar de verdade os seus reais riscos, né, desses ataques virtuais. Né? O ataque é virtual, mas o risco sempre vai ser real. Isso não tem como. Né? Verdade. E até essa questão, né? As empresas acabam economizando de certa forma no home office, né? Por vários motivos. Sim. Mas precisa equilibrar isso com esse investimento em segurança e em um seguro que vá cobrir eventuais riscos relacionados a esse novo normal, né? Sim, a quantidade de spam que nós recebemos, a quantidade é cada vez mais aperfeiçoado, né? Você recebe e-mail, eu posso receber um e-mail do seu endereço, você me dando bom dia para mim, né? E pedindo uma informação, e não é você. Né? E aí eu clico lá no link que você pôs e às vezes a pessoa clica. Por uma empresa grande ou mesmo pequena, enfim, é muito difícil para o gestor evitar que um colaborador dele não cometa um tipo de erro desse porte. Clicou, baixou um phish, o hacker ele vai criptografar todas as informações que tem lá dentro do sistema do computador, né? E você não tem mais acesso aos seus relatórios, você não tem mais acesso ao prontuário médico, são situações que realmente chamam a atenção e muito importante deixar claro, é um produto hoje que está na prateleira, é um produto hoje que você tem acesso, você independente do teu faturamento, né, você tem acesso a esse produto. Evidentemente que, como eu disse, cada seguradora tem um apetite, né, algumas seguradoras vão determinar um mínimo de faturamento, enfim, uma série de informações na hora da contratação. Mas você também tem que passar para o empresariado a importância, a real importância de ele saber efetivamente o que ele está contratando. E saber, que aquilo que eu falei, não adianta contratar esse seguro e não atualizar seu antivírus ou não estabelecer uma cultura de gerenciamento de risco, né, algo que você
permita, numa situação de ataque, você mitigar as consequências desse ataque, né? Então, acho que isso é muito importante, né? É isso, né? Entendi. Temos... E essas coberturas, né? O que é oferecido de maneira geral, assim, só para a gente ter alguns exemplos dentro desse seguro, né? Porque não é só em relação à responsabilidade em si, né? A gente tem questões das despesas operacionais, o que mais Lucros pode citar, assim, só cessantes. para a gente ter uma... Não, a gente tem, dependendo da situação, você vai ter que, o empresário vai precisar de uma pólice que tem uma cobertura para lucros cessantes, né, uma cobertura para invasão de privacidade, né, para, enfim, uma situação que demande dele um contingenciamento, ou seja, uma despesa com multas, você citou multa, ele precisa está bem ciente das consequências do que ele pode sofrer na atividade profissional dele em razão de um ataque cibernético. Então, quais são as consequências? Vai variar, lógico, de atividade da empresa, né? Qual que é a atividade da empresa que vai necessitar de uma cobertura, por exemplo, de lucros cessantes ou não. Uma cobertura para a questão da imagem da empresa, né? De um ataque que impossibilite de ele usar o seu website, né? O seu site de vendas, né? Como aconteceu com esse seu cliente. Então, existem essas coberturas hoje. A seguradora ela tem a cobertura, ela vai considerar sempre uma cobertura básica, né? Que é a invasão da privacidade, né? As consequências e perdas que você pode vir a ter sobre isso, ou outras coberturas adicionais que aí você vai contratando à parte, né, dentro da mesma pólice, mas que te dê essa garantia. Olha, não, isso aqui, se uma Avon da vida parou de produzir durante 20 dias, poxa, olha o lucro cessante, a gente não está falando de uma indústria regional, a gente está falando de uma multinacional. Né? Então, assim, num momento de crise econômica, você ficar 20 dias com a sua operação desestabilizada ou até mesmo rompida, você tem aí um lucro cessante violento para você ter essa cobertura. Né? Então, existem coberturas bem específicas. Tem seguradoras que criaram coberturas que outras seguradoras não absorvem. Então, assim, cada ramo de atividade vai exigir uma análise, né, junto com entre seguradora e empresário, né, o corretor fazendo a ponte aí de interlocução, né, mas que se estabeleça exatamente qual é a necessidade para que você possa contratar uma pólice que abranja toda essa, não só a invasão da privacidade, né, outros detalhes que são decorrentes disso, as despesas de custas judiciais, a própria despesa de gerenciamento de TI, porque a partir do momento que você tem um sinistro no ramo cibernético, a primeira coisa mais importante que você tem que fazer é você estancar aquela operação do hacker ou aquela operação que está te dando um prejuízo. Se a empresa não tem um gerenciamento de risco ou não tem um especialista em TI, a seguradora fornece isso. Então, a partir do momento que você liga para uma seguradora nesse produto, diferente dos outros produtos tradicionais, né, que você liga, não, você precisa mandar toda a documentação, vamos marcar uma vistoria. Não, a partir do momento que você ligou, já entra em ação o gerenciamento de risco. Ou seja, já entra em ação profissional da seguradora para ajudar a empresa a estancar essa invasão, né? Essa invasão de terceiros. E esse é mais um ponto que está na lei, né? Porque se você tem, hoje, você tem um incidente, às vezes a empresa nega até a morte, inclusive, né? E da forma Sim. como está previsto na LGPD, qualquer incidente de privacidade, né, que possa causar um dano para o titular, ele precisa ser reportado para a autoridade nacional e até para o próprio titular, né, depender do caso. Sim. Uma das questões que você precisa informar, né, além das questões da natureza, né, do dano, quais os dados que estão expostos, quem é o titular. Uma das questões, você precisa indicar quais foram as medidas prontamente tomadas pela empresa para minimizar aí o prejuízo, né? Então, o que a empresa vai conseguir dizer se ela não tem esse plano e se ela não tem um seguro que vá dar... Se ela não tem uma pólice de seguro, ela, né? Sim. Que vá dar as mãos para ela nesse momento, né?
A pólice de seguro, acho que ela é o maior sinalizador para o empresário de que ele se atentou a essa possibilidade desse ataque virtual se tornar um risco real para ele, né, e que atinge tanto os seus colaboradores como os terceiros envolvidos, né, seus clientes. Então, acho que isso é uma coisa assim, é fundamental mesmo, né. Eu acho que a gente hoje vive uma situação, Denise, que assim, temos um horizonte, né, já meio que pré-estabelecido. Temos um próximo ano de retração, temos um próprio ano que, apesar da retração, as empresas estão se adequando a essa nova realidade, né? Quando eu trago a questão do home office, isso é uma coisa que é muito importante. Eu acho que essa conversa que a gente está tendo, um empresário escutando isso, eu garanto para você que a grande maioria das pessoas não perceberam que o risco ele aumenta consideravelmente a partir do momento que você está usando uma rede doméstica. Né? Então, assim, é uma outra diagramação de segurança, de controle. Então, é complexo você pensar em gerenciamento de risco quando a tua equipe, o teu time está trabalhando de home office. Então, aquele controle que você tinha efetivo, né, na empresa, hoje ele pulverizou. Então, os seus colaboradores precisam estar preparados, também precisam ter noção, muito importante isso, tem que ter noção da responsabilidade, né? Você está trabalhando com dados e os riscos que você tem desses dados caírem em mãos erradas. Né? Então, uma loja de uma H-Inster da vida, você imagina o banco de dados financeiro que uma H-Inster tem. Imagina isso em mãos erradas, imagina isso um colaborador mandando uma relação dessa e caindo na mão de um concorrente. Né? Então, assim, são situações muito peculiares. O seguro hoje ele tem esse rol de coberturas que abrange todos os segmentos do mercado, todos os segmentos e ramos de atividade das empresas, cada uma com a sua peculiaridade, né? Ou então lá na lista, né, que o marido é o cliente VIP e a esposa nunca ganhou nada, né? Olha o risco cibernético. Olha o risco, né? Imagina, ele fala assim, olha, eu tenho aqui uma relação de que você deu uma joia com o nome de uma pessoa, né? Eu espero que essa pessoa seja sua esposa, né? Senão vai ser uma complicação, alguns casamentos podem ficar complicados. Mas a gente extrapola um pouco nessa situação, mas ocorre muito isso, quer dizer, você recebeu uma chantagem de pagar em Bitcoin, recebeu um aplicativo, você fala, caramba, é uma coisa que acontece da noite para o dia, e a tua atividade parou, né? E a gente percebe isso. Quem nunca entrou num site, como eu tenho muitas parceiras, né, tanto seguradoras ou prestadores de serviço, e você percebe que em alguns momentos aquele determinado dia está tendo um problema no site, está tendo alguma tentativa de invasão está ocorrendo, a TI está envolvida ali, né? Então quando fala em intermitência de sistema, para um corretor de seguros, a gente já fala, essa intermitência ela pode ser bem ou mal intencionada. Né? Então, evidentemente que, né, a gente tem que tomar todos os controles. Eu acho que na contratação de um seguro cibernético é muito importante que a equipe discuta essa apólice para saber exatamente a extensão do que é responsabilidade da empresa, inclusive do colaborador, né? Não adianta você controla um fluxo de caixa e você no seu computador você não atualizou o seu antivírus, você não atualizou a sua porta de proteção, o seu firewall. Então você comprometeu todo um trabalho, você comprometeu até a contratação do seguro, né? Então eu acho que esse conhecimento tem que ser compartilhado. Ele é uma pólice. Eu qualifico o seguro cibernético como uma coisa que não é estática, ele é muito dinâmico. Os colaboradores têm que estar muito atentos a esse risco para eles saberem que eles têm, porque tem gente que contrata seguro de responsabilidade civil profissional, bate o carro e acha que está coberto naquele seguro. Você fala, gente, isso aí é seguro de automóvel, né? Não, mas eu contratei um seguro que qualquer coisa que eu fizer a um terceiro eu vou estar amparado. Não, qualquer coisa que você fizer a um terceiro, dentro da sua atividade profissional, dentro do seu objeto de trabalho, você vai estar amparado. Agora, uma situação doméstica como essa, andar de carro ou machucou alguém na rua por alguma coisa, né, isso não está amparado. Então, eu acho que essa difusão da comunicação,
né, esse esclarecimento através da lei de proteção de dados, que é o seu papel, né, que é o seu métier, onde você tem um amplo conhecimento, né, do que está acontecendo hoje. Eu acho que o seguro não é diferente, ele vai demorar um pouco ainda, a gente sabe disso, né, a questão da pandemia, eu acredito, eu vejo como uma perspectiva de um crescimento maior nessa busca, exatamente quando as pessoas começarem a ter um pouco mais desse conhecimento, né? Porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa, então todo mundo foi trabalhar em casa e ninguém se atentou que você está levando aqueles dados que ficavam na tua empresa, agora estão na sua casa, né? Você está acessando eles da sua casa de uma rede doméstica que não tem, né, a segurança de uma rede corporativa, né? Com certeza. E eu acho que, assim, para mim, hoje, uma das grandes novidades, assim, é porque às vezes a gente entra no site para olhar qual é a cobertura do seguro cibernético ou requisitos, e você acha que aquilo ali é uma receita que serve para uma empresa maior, menor, para o tipo de negócio. E, de fato, Sim. não, né? Não é... A gente precisa encaixar isso, né, dentro da situação real, e quem vai conseguir, de fato, trazer essa visão é o próprio corretor, né, que discutindo com a empresa vai conseguir encaixar exatamente aquilo que ela precisa, né, e também trazer esse entendimento de que só o seguro, de fato, não é algo que vai salvar a pátria, né, ele precisa também Sim. fazer a parte dele. O próprio corretor, né? Os meus colegas também precisam também aprimorar um pouco essa questão, né? Porque é um produto que não é só o consumidor na ponta que achava que isso era um produto só para grandes corporações. Os próprios meus colegas também, né? Essa questão da comercialização do produto, poxa, não vou mexer com isso aí porque isso aí é coisa de, né? O próprio seguro de responsabilidade civil também, né? Nossa, responsabilidade civil, não, isso aí eu acho que é melhor. E na verdade não, é o cotidiano nosso. Se nós temos seguros tradicionais que nos dão cobertura para perdas materiais, como automóvel, um seguro de pessoas, como seguro de vida, seguro saúde, não é diferente. É um seguro que viabiliza muitas vezes a operação da empresa, né, numa situação de dificuldade em razão de um ataque, né? Então, muitas vezes o que eu quero dizer é que você pode estar colocando a sobrevivência da empresa em risco, né? Uma empresa pode não suportar um ataque de um hacker, ela pode não suportar uma evasão de dados, uma distribuição de dados por um colaborador feito de uma maneira por negligência, por descuido, o que for, né? Então é muito... E assim, as armadilhas hoje são muito grandes, né? Então, o colaborador lá recebe um e-mail da mãe dele. Ele deixa eu clicar aqui. Ele clicou, ele colocou um hacker ele colocou um programa dentro do sistema que comprometeu toda a estrutura da empresa, né? Não está preparada para isso, né? As empresas hoje elas estão investindo muito dinheiro nisso, eu não tenho dúvida, e sempre vão investir, mas como eu disse, é um caminho sem volta. Quanto mais investir, mais vamos estar suscetíveis a esses ataques, né? Porque da mesma forma como a empresa investe, o hacker ele também vai se desenvolvendo, ele se desenvolve em cima desse investimento. É muito rápido. Então, e a pessoa às vezes não está aqui, a pessoa está lá no hemisfério norte, né? E está atingindo quem está aqui, né? Então, e o Brasil ele é muito vulnerável, ele sofre muitos ataques. Hoje, na América Latina, somos os líderes em ataques, principalmente do sistema bancário, né? Os Trojans, né? Então, para ter uma ideia, né? Eu peguei algumas estatísticas, até ia falar para você dessa questão, para a gente quebrar alguns paradigmas, né? Que nós estamos falando exatamente isso, que a intenção é essa, é mostrar que o produto ele é um produto que ele é acessível para o microempresário, para o autônomo, para qualquer um que trabalhe, que queira trabalhar com responsabilidade e com garantia, né? Em 2017, 51% das pequenas e médias empresas no Brasil sofreram ataques cibernéticos, em 2017, quando não havia ainda a regulamentação da lei, né? Nós temos aqui, olha, o ano passado, 1,6 bilhões de invasões ocorreram. É um número meio alarmante, né? A gente tem situações, acho que eu tinha marcado uma outra aqui, eu vou achar e já vou falar para você, mas nós somos o segundo país no mundo em sequestro de informação. Então, assim, quando a gente passa algumas estatísticas, a intenção não é criar uma situação de pânico, muito pelo contrário, é mostrar que é uma realidade que existe
E o mercado hoje dispõe de um produto que minimize isso, que te proteja na integralidade. E é um produto que ele, quando ele indeniza, ele vai indenizar tudo, tudo, tudo. Então, assim, você teve um problema de vazamento de informações que prejudicou a imagem da empresa, prejudicou a imagem do diretor da empresa, tudo isso está amparado nas coberturas desse seguro, né? Então, assim, a gente sabe que vai ter muito mais ainda daqui para frente, mas o que a gente espera é que o mercado, de uma maneira geral, também se comporte melhor e adquira esse produto, porque quando a gente tem uma demanda muito maior, a gente consegue ter um custo menor, né, na venda do produto, do seguro do cyber. Então, acho que isso é muito importante. Essa cultura, nós precisamos da cultura do seguro e de uma maneira ampla, né, que as pessoas realmente entendam isso. Não é contratar um seguro e falar, bom, agora está tudo certo. Não, não é. Tem que ter conhecimento para saber o que está tendo cobertura e o que é falsa expectativa. Né? Eu acho que uma das características, né, do seguro é essa proteção da riqueza, né? E até quando você estava falando dessas estatísticas, a gente também fala muito sobre as questões, né? Por que eu vou investir em proteção de dados e tudo mais? Acho que a gente está aqui nesse mesmo assunto, né? Mas a gente tem, né, é histórico. Antes, quem era rico era quem tinha terras, né? Depois, quem era rico era quem tinha máquinas. E agora, quem tem dados. Então, é isso que a gente tem que proteger. Se a sua empresa tem que proteger alguma coisa, mais do que o alarme de incêndio, que o seguro, né, contra o incêndio, é o seguro cibernético, que é isso que as pessoas não conseguem ainda entender e só vão entender quando elas perceberem que de fato elas estão perdendo dinheiro, elas estão tendo um prejuízo por algo que elas podiam de fato, né, minimizar aí ou até ou reduzir ou de fato não ter risco nenhum, né, ou não ter um prejuízo. Denise, você falou um exemplo do seguro de incêndio, o efeito é em cascata, né? Então, por exemplo, você tem hoje sistemas de detecção de fumaça que são totalmente eletrônicos, né? Com um alto grau de tecnologia, de detecção da fumaça na medição, quer dizer, se a pessoa acende um cigarro no depósito, não vai disparar o alarme. O sistema de incêndio ele vai ficar estudando as moléculas no ar, vai traçar um histórico dos últimos minutos, dos últimos 5 minutos, dos últimos 10 minutos, ele vai conseguir identificar que aquela fumaça não é uma fumaça de incêndio, em si é uma fumaça de um cigarro. Agora você imagina, é tudo um sistema eletrônico, é tudo um sistema computadorizado. E você permitir um acesso de um hacker num sistema desse, você pode comprometer a segurança de não disparar um sistema de alarme quando realmente for necessário. Então, é um efeito em cascata, o cyber. A abrangência dele é muito grande. Por isso que eu acho que ele é um produto que ele ainda vai se desenvolver muito no mercado. As seguradoras, elas criam produtos e coberturas todo ano. E o cyber, eu vejo ele com bons olhos. Eu acho que ele daqui para frente vai ser assim um impulso de, não, aqui temos uma situação que requer uma cobertura específica para tal determinado evento. Então isso é uma coisa que vai desenvolver muito ainda no Brasil e eu espero agora com a regulamentação da lei que isso gere realmente uma demanda efetiva, né? É o que a gente tem hoje de perspectiva. Apesar de eu não ter um histórico disso, mas a gente olhando para frente a gente já percebe que haverá até por uma questão de obrigatoriedade legal, né, de regulamentação do mercado. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acho que é importante, nesse bate-papo que a gente está fazendo muito tranquilo, que as pessoas percebam que a gente não está falando de um bicho de 7 cabeças, a gente está falando de algo tangível, de algo que se consegue contratar. É algo que a pessoa, desligando aqui, pode contratar a Hyperion, mas pode contratar também o seu corretor, pode ir atrás de maiores informações, começar a pesquisar um pouco mais e ver que realmente ele tem um produto adequado para a atividade profissional dele. Nessa questão da vulnerabilidade dos dados, da privacidade, eu acho que isso é muito importante. Com certeza. E qual que é, Luiz? A gente acha que tem uns 3 minutinhos antes da live cair. Fala um pouco do produto em si, enfim, ou de como a pessoa pode entrar em contato com você, o site da empresa. Tá, a pessoa pode entrar em contato comigo, eu não sei, eu vou falar aqui, né, temos o site da hyperionseguros.com.br, né, o
próprio e-mail corporativo, é o contato@hyperionseguros.com.br. Né? Pode entrar em contato até através do Facebook também, que nós temos, né? O próprio Instagram, mas o Facebook seria talvez um canal também interessante. Mas eu acho que o importante é isso, é a pessoa ter na cabeça que o produto não é um produto que, apesar de estar na prateleira, ele não é um produto generalizado, ele é um produto que ele vai levar em consideração a atividade da empresa, né? Por isso que eu acho que é importante esse conhecimento, porque alguns colegas alguns corretores podem e ofertar um produto que não seja o produto ideal para ele, por desconhecimento da atividade profissional dele, desconhecimento dos sistemas de controle internos que a empresa tem. Pode ser qualquer. Eu estou falando de um profissional autônomo até uma empresa de 1000 colaboradores. Não importa. O profissional autônomo ele tem que ter noção das ferramentas de segurança eletrônica que ele tem na atividade dele, quais são os riscos de ele, numa eventual invasão ou numa disparidade de dados que possam ter sido colocados em transmissão equivocada, mandou e-mail para a pessoa errada com informações sigilosas que não poderia. Então ele precisa ter essa dinâmica, porque esse produto, Denise, ele é com base nessas informações. O corretor ele tem que fazer uma ficha de coleta de informações para que ele faça, em cima dessas informações, ele busque no mercado qual é a seguradora que vai atender aquele produto. Muitas seguradoras, inclusive, têm dentro das suas características atuariais, né, os seus subscritores, a possibilidade de se criar alguma cobertura específica para aquele caso. Isso existe também no mercado. Então, é algo que depende muito realmente desse... Sim, depende muito de um bate-papo franco entre o corretor, que é o intermediário, com o segurado e apresentando as seguradoras disponíveis para ele, né? Mas eu fico à disposição aqui, o meu contato, né? A Hyperion Seguros, a gente trabalha muito nesse segmento de responsabilidade civil. Na verdade, eles todos fazem parte das linhas financeiras, né? Que a gente denomina no seguro. Então envolve, eu acho que a pessoa para ter conhecimento hoje, bom, eu vou colocar uma cobertura de risco cibernético, mas poxa, não sabia que tinha cobertura para o meu dano patrimonial, né? Então, antigamente as pessoas blindavam patrimônio. Hoje você tem um seguro específico, porque você não precisa mais blindar o teu patrimônio. Você contrata uma pólice de seguro de responsabilidade civil profissional, de erros e omissões, enfim, você tem uma série de produtos aí, e o cyber ele é mais um que vem junto e perspectivas grandes aí da gente comercializar, né? Agora em 2021 principalmente, pegando esse mercado de autônomo, microempresa, pequenas empresas, que eu acho que é muito importante. Muito bom, Luiz. Acho que foi muito esclarecedor. Até eu agora estou com mais autoridade aqui para falar do assunto e entender, porque a gente mesmo, às vezes, acha que, de repente, ali para uma empresa pequena ou para uma média empresa, o que a gente vai oferecer, né? E agora, sabendo dessa customização, desse encaixe que de fato, né, vocês têm essa possibilidade, é muito interessante mesmo. Não, legal. E só para finalizar, eu vou passar uma última estatística aqui, né, que a gente está falando de ataques cibernéticos. As empresas no Brasil, hoje, estamos em 2020, 76% das empresas no Brasil já sofreram ataques cibernéticos. Então, não fique pensando que a pessoa que tem o seu pequeno empreendimento, num bairro, o seu pet shop, todos estão vulneráveis a esse tipo de ataque. Ninguém fica fora disso. Muito bom. Tá bom? Tá ótimo. Muito obrigada, Luiz. Eu vou deixar aqui na descrição. Ok. Um beijo para você. Eu não estou te ouvindo. Agora eu estou te ouvindo. Um beijo para você, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade, Denise. Até. Tudo de bom, boa noite. Bom, tchau, tchau. Obrigada. Imagina, obrigado a você.